bem-vindos ao podcast Prazer Resolvidaça. Eu e minha amiga Vanessa Tarali, hoje a gente trouxe uma convidada super especial. Todos os convidados aqui são super especiais e eu trouxe hoje para falar com a gente a Isabela. Eu não sei se é Falck ou Falsi. Falsi. Tanto faz, pode falar Falsi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito lisonjeada de estar aqui hoje. Obrigada. Vanessa, prazer. Prazer. Seja muito bem-vinda aqui a conversar com a gente. É sempre um prazer receber convidados aqui. Todo mundo traz sempre tanta experiência que a gente sempre aprende muita coisa com vocês. Então, já é um prazer te receber, viu, Isabela? Ai, que bom, obrigada. Muito bom mesmo. Então, eu queria Isabela... só agradecer, meninas, o convite. Que realmente fiquei bem surpresa, adorei. E, de imediato eu já aceitei. Foi muito rápido, né? Eu passei lá o horário para ela, passei tudo, ela falou assim, deu topo. Eu falei, então, beleza, é assim que a gente gosta. Ótimo! Eu comecei a seguir seu Instagram, conhecer um pouco mais da sua história. Depois que eu entrei no Justiceiras, né? Para quem não sabe, eu faço parte do trabalho de um projeto social do Justiceiras, onde a gente ajuda mulheres que passam por violência doméstica. Eu não gosto muito desse termo violência doméstica, porque não é só isso, né? Passa pela violência em si. E aí eu fui chegando nesse caminho aí, me levou a Isabela, e a Isabela ela traz para nós, infelizmente, né, a experiência de uma pessoa que passou por um relacionamento abusivo. Aí você fala assim, nossa, quem não passou por um relacionamento abusivo? Muita gente. Só que relacionamentos abusivos, eles intoxicam a pessoa. E é essa fala que a Isabela traz para a gente hoje. Exatamente. Isabela, você pode se apresentar um pouquinho para a gente, por favor? Isso aí. Claro, com muito prazer. Eu sou a Isabela Falsi, né? Como a Eliane já disse, mas eu fiz um livro, eu queria até apresentar aqui para vocês, o meu livro, chama Intoxicada por um Relacionamento Abusivo. É um livro autobiográfico que eu escrevi, comecei a escrita em 2015 e só tive coragem de publicar mesmo em 2021. Olha. É realmente um assunto muito delicado, é um assunto pouquíssimo abordado ainda, e o meu trabalho é esse, tentar fazer com que esse assunto deixe de ser um tabu, porque, como você disse, tantas mulheres já passaram por um relacionamento abusivo, eu não digo nem só mulheres, mas homens também. Sim. Lógico que a proporção de um para outro, eu tenho estudado bastante sobre o assunto, então, assim, é 80-20, 80% de mulheres e 20% de homens, mas também existe e não deixa de ser foco. Então, assim, esse meu trabalho, ele tem um cunho muito social nessa parte de ajudar pessoas que passam por esse tipo de relacionamento, que não conseguem sair deles, ajudar pessoas que já saíram desse tipo de relacionamento, mas não conseguem superar, trazer informação para quem não tem, porque ainda é essa coisa do tabu. Sim. E deixa de ser tabu, né, gente? Porque a gente tem que começar a falar disso com mais naturalidade. Infelizmente, devido à quantidade de casos que a gente já conhece, você por participar dos Justiceiras, e eu também, já participava antes de outros projetos, até pessoas que me procuram no Instagram pedindo ajuda, procurando uma rede de apoio. Então, assim, é muito mais comum do que a gente imagina, e o que é importante deixar claro é que, assim, o relacionamento abusivo, ele não tem cara, né? Então, as pessoas falam assim, nossa, mas você é advogada, você é uma pessoa que tem esclarecimentos e você caiu nisso, e aí entra um pouco naquilo que você falou do intoxicada, né? Não é assim, você caiu nisso. Você foi manipulada, você acabou entrando num relacionamento que sim, da sua parte existia amor, e aí quando você vê, já não é nem mais você escolhendo, né? É o seu cérebro, é o seu organismo tendo a necessidade desse tipo de relacionamento. É o que muitos chamam aí de dedo podre, né? Que não é só isso, não é tão pejorativo assim, né? Não.
Não é, inclusive, assim, quando por que eu demorei tanto, né, para lançar o livro? Se eu escrevi ele em 2015, eu demorei tanto tempo para colocá-lo à disposição de todo mundo. Primeiro, por medo de julgamento, né, que a gente tem muito isso. Infelizmente, por viver numa sociedade em que ainda é muito machista, a gente é muito julgada. Então, assim, eu tive medo, sim, tive medo das pessoas do meu trabalho, tive medo de como a minha família aceitaria isso, porque ninguém na minha família sabia a gravidade de tudo que aconteceu. Nossa. Então, assim, eu tive que passar por cima de tudo isso para atingir um bem maior, que é conseguir ajudar outras pessoas que passam pelo que eu já passei. Então, assim, eu fico... É desgastante, porque você sabe, né? A gente atende pessoas lá no Justiceiras. É desgastante, porque é uma energia que a gente coloca nisso. Verdade. Mas é tão prazeroso a gente saber que a gente pode fazer a nossa parte, que a gente pode fazer o nosso papel. E se cada um fizesse o seu, o mundo estaria tão bom, tão melhor. Ajudaria tanto, né? Com certeza, esse seu trabalho é extremamente importante, né? Porque tem a ver com o último podcast que nós fizemos, que também era uma pessoa que estava num relacionamento abusivo e não sabia muito bem como sair, não conseguia sair, né? Apesar de conseguir detectar que era um relacionamento abusivo. E é isso, é importante as pessoas saberem que dá para sair, as pessoas saberem que tem apoio, que existem redes de apoio, como as Justiceiras, como outras, né? Como várias ONGs. É importante saber que tem outras pessoas que passaram pela mesma situação que vocês não estão sozinhos, né? Eu acho que esse trabalho é fundamental, assim, ainda que deve ter sido realmente muito difícil para você, não só encarar o fato de que o seu relacionamento era um relacionamento abusivo, como isso que você falou de falar com a família, falar para as pessoas, abrir para todo mundo, se expor, né? Porque você expôs a sua vida, né? Você expôs a sua intimidade para poder ajudar essas outras pessoas, né? E, inclusive, assim, logo que eu lancei o livro, eu fui extremamente julgada. Todo mundo, você é doida, como que você coloca a sua vida, assim, para todo mundo ler? Gente. E aí eu fiquei pensando, gente, será que realmente eu sou doida? Será que ninguém deveria fazer isso? A gente ainda traz isso, né? Essa culpa, né? Uma Exato. coisa que me chamou muita atenção, assim, não é que chamou muita atenção, é que a gente, como a gente trabalha com isso, a gente acaba se acostumando, se é assim que a gente pode dizer, com isso. E essa questão do julgamento sempre vai existir, infelizmente. Mas uma coisa que é importante, não existe classe social, Não. credo, cor, se você é baixa, né? se você é alta, se você é magra, se você é gorda, não existe. Se você é bonita, se você é feia, se você é estudada, se você não é. Exatamente. Não importa. Não importa, vai passar. E outra coisa que é importante a gente trazer isso para a pauta, pelo seguinte: as pessoas falam muito do machismo. De fato, a gente sabe que o machismo é estrutural e ponto, ninguém está discutindo isso aqui. Mas o que mais me dói, mas assim, dói assim a ponto da vontade de eu abrir a porta e já sair gritando por aí, é essa questão de que muitas mulheres são machistas. Nossa, né? Demais. Eu fui arrumar meu cabelo esses dias e no salão a dona... Eu sempre trago uma história pessoal, não tem jeito, né? Ou é de um filme que eu assisti, alguma coisa assim. E a gente conversando sobre isso tudo, tal, e falando, né, da questão daquela menina lá, já eu não vou mudar totalmente o assunto, mas falando do machismo por parte da mulher, a mulher, essa moça estava me falando o seguinte, né, de que, mas a menina de 11 anos, ela ficou com o irmão, que era o filho do padrasto, e ela consentiu. Foi consensual? Eu falei, não foi consensual, não foi. E assim, e aí a história enveredou por foi uma discussão, assim, não uma discussão acalorada, mas no sentido de fazer com que ela entendesse onde que ela estava errando ali, e não é fácil fazer uma mulher entender nessa situação.
Até que eu falei assim, que aí eu fui para a parte pessoal. Falei assim, ok, quantos anos tem a sua filha? Aí mudou a discussão. Porque aí eu consegui mostrar o outro lado. Porque aí a pessoa consegue identificar, porque tem muito isso, né? Às vezes parece que é um outro mundo. Não, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Acontece muito longe. Aqui não. Aqui não, é verdade. É verdade. É muito isso. E assim, eu fico muito, você falando essa parte da mulher machista, a gente vive numa cultura muito machista. Claro que existem outros países aí que têm regras, normas e leis, enfim, muito mais machistas do que a nossa, mas a nossa é cultural. A nossa, ela não é nenhuma lei, ela é própria do nosso brasileiro, do nosso ser humano. Então, assim, a gente já nasce e vê dentro de casa coisas que lá na frente a gente acha que é normal. Sim. Mas não é normal. E aí, assim, eu trago muito isso também no meu livro, porque existem homens abusadores e existem outros tipos de homens abusadores. Então, assim, a gente tem os abusadores com desvio de personalidade, narcisistas, psicopatas, enfim, outro tipo de abusador. E a gente tem um outro nicho de abusador, que é aquele abusador com falta de informação. Isso! É aquele abusador que só repete o que viu. Exatamente. Que então, esse assim, que dá a para gente resgatar também... ainda, né? E muitas Exato. vezes É esse que a gente quer trazer de volta. Que estão sendo abusadores, né? Eles não reconhecem, não sabem, eles foram educados a achar que aquilo era normal. Como porque via isso dentro de casa, né? Verdade. Então, assim, eu tenho escutado muitos relatos de homens que leem meu livro e eles me falam muito isso. Eles falavam, nossa, eu fazia tal coisa, mas eu nem sabia que isso doía numa mulher. Então, assim, é muito gratificante até você ver que você está conseguindo mostrar para alguém o que não fazer, sabe? Aquilo que na cabeça dele era normal, e não é normal. Não é normal você xingar uma mulher de burra. Não é normal. Tanto sabe? Então, assim... você vê, eu e a Vanessa, desde que a gente começou o podcast, e também no nosso trabalho aí, pelas redes sociais, a gente sempre bate na tecla de que a gente tem que ajudar os homens também. Que é esse caso que você falou, que são homens que não se sentem, não sabem que estão sendo abusadores. E a Vanessa falou muito bem, ele não entende que ele está agindo dessa forma. Não, e é muito bom quando eles procuram esse conhecimento, porque também tem aqueles que falam, não, eu sou assim, vou morrer assim porque eu fui ensinado assim. E tem os que não, que me procuram e falam assim, nossa, eu queria desabafar com você, porque eu já fui um abusador sem saber. Olha. Assim, me procura gente de tudo quanto é jeito, li seu livro, quero te parabenizar pela coragem, quero te parabenizar por me dar conhecimento, dei meu livro para outra pessoa porque ela está precisando. Então, assim, essa troca é extremamente valiosa. Sim. Porque, assim, pode não servir para mim hoje. Hoje eu não estou passando, ou fulana nunca passou, leu o livro e falou, opa, vi coisas aqui que podem servir para minha amiga. Então, peraí que eu vou passar esse livro para ela. Ou mesmo para ela ficar atenta para não acontecer com certeza. ela. Às vezes a gente nem percebe, né? É isso que você falou, se eu entendi bem, que quando você viu, você já estava nesse relacionamento abusivo. Não é que você foi intencionalmente não procurar. Ninguém vai procurar um abusador, né? E eu vou te falar que eu já escutei muito a coisa do mas você ficou porque você quis. Mas mulher, na verdade, gosta de apanhar, né? Ela gosta de ser mulher de malandro. Não é brincadeira, isso é muito real, porque, assim, eu escutei muito isso da situação. Você não saiu porque você não quis. Você estava gostando daquela situação. E ninguém gosta de ficar num relacionamento abusivo. Ninguém gosta de apanhar. Tudo isso no podcast passado. Parece que você ouviu e a gente está replicando, porque nós falamos tudo isso, porque é exatamente dessa forma que as pessoas pensam, né? E vai muito de quando você fala, quando é com o outro você julga, o outro você acha uma solução, mas porque você não vai passar por aquilo, você está muito acima disso, não vai passar por aquilo. Mas você nunca vai aceitar isso.
Eu nunca aceitaria o que você aceitou. Mas peraí, em qual momento que eu estava consciente que eu estava aceitando aquilo? Ninguém está num relacionamento abusivo consciente de que está num relacionamento abusivo. Você está porque a onda está te levando, entendeu? Então, assim, é muito, muito complicado julgar o outro, falar da vida do outro, falar que gosta de ficar numa situação assim. É até desumano você falar que uma pessoa gosta de ficar numa situação em que ela apanha. Não é legal, não é confortável. Não é real, né? Não é, é uma ilusão e, em parte, é isso, é esse machismo que está tão arraigado em algumas coisas que fica esses mitos mesmo. Não, a mulher gosta de ser mulher de malandro, mulher gosta de apanhar, mulher... Não, gente, ninguém gosta, né? Exatamente. Ninguém gosta. Não é confortável. E existe essa dificuldade de algumas pessoas realmente perceberem que elas estão neste tipo de relacionamento, porque elas também estão tão impregnadas dessa cultura, dessa coisa de é normal, não, mas ele é homem, é assim mesmo, ou mas eu sou mulher e é assim mesmo, que vira essa coisa assim, vira uma bola de neve, né? Então, quanto mais pessoas como você, que sabe, que tem a coragem de entrar na internet, de escrever um livro, de contar a sua história, de mostrar para as pessoas que não, isto não é normal, melhor vai ser, melhor a nossa sociedade. Eu percebo que está tendo um movimento de mudança. Sim. Eu senti. Mas ainda é muito devagar. Eu fico extremamente feliz com isso. Eu também. É muito pouco ainda, né? Perto de tudo que a gente já viveu, enfim, mas eu acho muito válido, porque pelo menos iniciamos um processo, iniciamos uma nova descoberta, uma transformação, né? Isso foi iniciado. E aí eu faço até porque há um tempo atrás isso não poderia nem ser pensado em falar. Nossa. Como assim que uma mulher se coloca num lugar de fala de relacionamento abusivo? Ela que escolheu casar, ela que escolheu estar ali, então, assim, coloque-se no seu lugar, né? E tem até uma parte do meu livro que eu falo sobre isso, porque a gente foi morar junto e tal, no desenrolar da história, e aí tem uma parte que eu falo assim, nossa, será que casar é isso? Eu acho que é. Então, assim, a gente tem essa noção de que, assim, casar é ser submissa. Então, peraí, eu tenho que agora me colocar no papel da mulher casada. Então, a mulher casada, ela serve o homem. Ela faz tudo que o homem quer para agradar. Então, a gente acaba se fazendo esse tipo de reflexão. Eu falei, nossa, mas eu nunca fui casada. Então, casar é isso. E não, casar não é isso. Até mesmo porque que a gente vem de uma situação bem anterior, né? Que é uma fala que eu repito muito, de quem ensinou você a se relacionar, né? Exato. Porque não tem manual quando você casa. O que eu ia falar, né? O exemplo que você viu dos seus pais ou de outras pessoas que conviviam com você era um pouco esse, era o da mulher submissa, era o da mulher que o marido mandava e ela baixava a cabeça. E aí você acaba repetindo isso sem perceber, né? Eu não sei se te incomoda, se vai ser spoiler do livro, talvez, mas se não te incomodar, eu queria que você contasse um pouquinho exatamente quando foi que você começou a se dar conta, a perceber que esse relacionamento era um relacionamento abusivo? Boa, Vanessa. Nossa, é excelente essa pergunta, porque assim, primeiro que ela não tem uma resposta, e segundo que assim, é muito difícil você chegar nessa conclusão. Eu só cheguei na conclusão de que era um relacionamento abusivo com esse nome quando eu saí dele, depois que eu já estava fora dele. Até então, era um relacionamento que me causava dor, não estava legal, mas tiveram que vir outras pessoas externas e me tirar disso. Porque eu, com a minha consciência, eu só sabia que não estava bom. Mas eu não sabia o grau do fundo do poço que eu estava me enfiando. Então, depois que eu saí, depois que eu consegui, né, com a minha rede de apoio, porque eu sempre falo muito da rede de apoio, depois que eu consegui acreditar na minha rede de apoio, porque assim, a minha rede de apoio já estava trabalhando nisso há um tempão, e eu nem dava atenção, né? Quando a minha rede de apoio realmente conseguiu me tirar daquele lugar, eu comecei a procurar como que eu ia melhorar daquilo.
como que eu ia ficar chorando em casa, sem tomar banho, sem comer, emagrecendo, virando sabe, uma pessoa sem vida? Até quando? Aí me deu um estalo de procurar autoconhecimento. E aí, gente, autoconhecimento é uma coisa que eu falo, quanto mais você tem, mais você quer ter, Verdade. e mais você quer entender quem é você e por que você entrou nisso, e de que forma que é melhor sair, e não sei o quê. E aí que eu fui percebendo, eu falei, peraí, eu tive um relacionamento abusivo. Não foi só um relacionamento ruim, foi muito abusivo. E aí foi quando eu comecei a voltar nos meus relatos e ver, olha, isso aqui não era normal. Isso aqui também não é uma coisa de um casamento. Isso aqui é uma coisa de alguém que está violando os seus direitos. Os meus direitos, no caso, né? Então, assim, não teve um start dentro do relacionamento. Hoje, eu trabalho muito isso com as mulheres que me procuram. Colocar isso de que, assim, sim, você está vivendo um relacionamento abusivo. E a quantidade de mulheres e até homens que me procuram para saber, contam um relacionamento e perguntam, eu estou vivendo um relacionamento abusivo? Aí eu falo, eu não posso diagnosticar o seu relacionamento, mas eu vou te passar alguns materiais para você dar uma lida para você concluir se sim ou se não. Boa. E as pessoas acabam caindo nessa conclusão, chegando a essa conclusão de que sim, elas estão num relacionamento abusivo. Porque você meio que só percebeu olhando para trás, né? Exatamente. Essa sua rede de apoio, as pessoas te falavam, elas chegavam a te dizer, mas você está num relacionamento abusivo ou não? Não, ninguém nunca me falou um relacionamento abusivo, mas as pessoas me Tinha falavam, nome, né? escuta. Exato, Tinha não nome. tinha esse nome, mas assim, as pessoas me alertavam, olha, tal coisa não tá certa, tal coisa, poxa, você não era assim, você está se transformando numa outra pessoa. Cadê aquela Isabela que eu conheci? Cadê aquela pessoa feliz, alegre, cheia de vida, que gostava de sair, que você está deixando de ser essa pessoa que se arruma, essa pessoa que a primeira coisa que pensa é trabalho, é não sei o quê, você está deixando toda a sua vida de lado para viver a vida alheia. Nossa. Então, não era o nome relacionamento abusivo, mas, nossa, muitas pessoas chegaram a tentar me tirar dali. Mas eu era muito resistente, né? Assim como muitas mulheres, porque também não é fácil. Não é fácil. Eu acho que muitas vezes você assim, você percebe, né, alguma coisa que o outro fez que qualquer outra pessoa, né, classificaria como não normal, para não dizer abusivo, porque às vezes a palavra realmente não vem, mas você não percebe, né? Ou você acaba justificando, exato. Você acaba, não, mas de certa forma é culpa minha, porque eu fiz culpa minha. tal coisa, né? Nossa, eu tinha uma culpa assim absurda que eu tinha. É difícil admitir, penso eu, né? É difícil admitir que você, porque vem muita culpa, mas por que comigo? Né? E como eu deixei isso acontecer? Isso, vem essa culpa, tudo, então é muito difícil admitir. Eu lembro de ter assistido uma live sua com a sua mãe, me emocionei bastante dessa live, porque vieram vários relatos das minhas pacientes também, né, porque a gente descobre tanta coisa, né, nesses atendimentos, então assim, me veio um monte de coisas na cabeça, então foi uma live que me emocionou bastante. Então, assim, quando você saiu, que você foi notando que tudo isso que você passou tinha um nome, como que você passou a enxergar esse homem? Então, eu já tinha desmoronado aquele personagem de Príncipe Encantado para mim. Aquilo já tinha acabado. E quando eu vi que realmente eu tinha passado por um relacionamento abusivo, aquilo para mim doeu muito, mas aí eu puxei a culpa para mim. De Sim. Tipo, por que eu deixei isso acontecer? E aí, com o tempo e com os meus estudos, eu vi que não é porque eu deixei isso acontecer. É uma coisa que tem uma parte minha, mas tem uma parte muito mais do outro. Sim. Da forma de manipulação, da forma de construir uma vida juntos.
todos os seus sonhos e tal. Então, o que eu já via de ruim só se potencializou no lado do tipo, não quero essa pessoa perto de mim, mas nem de jeito nenhum. Então, a figura do príncipe já tinha caído e ele meio que se transformou em um monstro para mim. Um monstro. Então, até a minha escrita do livro começou como uma escrita terapêutica para que eu não deixasse mais que ele se aproximasse de mim. Então, eu falava assim, eu vou escrever tudo com todos os detalhes para que, assim, se um dia ele voltar e tentar se reaproximar, eu vou ler tudo para não esquecer nadinha do que eu passei. Então, assim, eu já tinha muito essa coisa do não quero mais para minha vida isso de jeito nenhum. Isso já tava consciente para você, né? Tava. Antes de saber que era um relacionamento abusivo. Tá. Nessa rede de apoio que você diz, tinha uma psicóloga, um psiquiatra, alguém que um conhecimento médico, vamos dizer assim, que te orientasse? Sim, eu sempre fiz terapia. Desde, sei lá, 20 anos de idade, eu sempre fiz terapia. E quando eu entrei no relacionamento, depois de um tempinho, ele começou a perceber que a minha terapeuta não estava fazendo bem para o nosso relacionamento. Olha. Ai, meu Deus! Porque, assim, ela era uma pessoa que tentava abrir os meus olhos. Então, quando eu voltava da sessão de terapia, eu voltava um pouquinho mais forte, digamos assim, um pouquinho mais consciente do que eu estava passando, mas sem saber que era um relacionamento abusivo. E aí, o que ele fez? Ele me distanciou dela. Ele falou, não, a gente está com falta de grana, então, assim, não faz sentido você fazer um negócio desse, até porque ela está atrapalhando o nosso relacionamento. Você vê que quando você volta agressiva. Olha, consciente, né? Você voltava agressiva, não é consciente, né? Não é consciente, é agressiva, né? Você começa a ter muita asa, né? Sim, então, calma lá. A culpa é sua, né? Você tá agressiva, você está minando o nosso relacionamento. E aí eu parei de fazer terapia. Mas a minha terapeuta, por já me acompanhar há muitos anos, ela sempre mandava uma mensagem, como que você tá? Você tá bem? Vamos voltar. E eu, não, tô sem grana, não vai dar e tal. E logo que a gente terminou, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela e falei, eu quero voltar hoje, eu preciso de você hoje. E um acompanhamento psiquiátrico também, porque é um soco, assim, que te bota lá no chão e você precisa de tudo. Você precisa de acompanhamento médico, você precisa de acompanhamento psicológico, luto, você precisa de pessoa... Total. É como se a pessoa tivesse morrido. E é aquela pessoa que você necessita. E, na verdade, é como se você tivesse morrido, uma parte sua, né? Uma parte minha. Exatamente. Assim, uma coisa que foi embora, né? Uma coisa que não faz mais parte da sua vida e que até alguns dias atrás você só vivia, respirava, comia, tudo pensando nessa pessoa. Tudo vivendo para essa pessoa. Então, é arrancar uma parte de você. E é o que a gente fala muito da abstinência. O título do meu livro, que é Intoxicada por um Relacionamento Abusivo, eu trago muito isso. Eu faço essa analogia da droga química, com o relacionamento abusivo, porque a gente realmente se torna dependente daquilo, igual um viciado se torna dependente de uma droga. É nesse nível, assim. Então, quando as pessoas julgam e falam assim, mas tá porque quer? Desculpa, vamos lá, vamos pensar. Será que uma pessoa viciada em droga, quando ela vê que ela já depende daquilo, ela tá ali porque ela quer? Não, ela não tá ali porque ela quer. A vida dela era muito melhor antes. Mas existe um monte de fatores, inclusive orgânicos, assim, do nosso psicológico, do nosso organismo, que não deixam você sair. Porque sabe que você vai viver uma abstinência. Então, a gente começa, num relacionamento abusivo, a gente diminui a nossa serotonina em 40%. Nossa. E a gente aumenta muito mais a endorfina, noradrenalina, dopamina, cortisol, coisas que trazem essa sensação de... Que é o sistema límbico, né? Exatamente, que faz a gente ficar assim, eufórico, não sei o quê, tudo é uma explosão, tudo é uma loucura, tudo é adrenalina. E a serotonina, que é o que nos traz a calma, ela para de ser produzida em 40%.
O que não é um equilíbrio. E acho que até o se livrar do relacionamento é muito difícil por causa disso, né? Porque é como se fosse um vício, então deve ser uma coisa meio do tipo, não, e o que vai acontecer comigo agora? Se a gente acabar, se esse relacionamento acabar, o que acontece? Quem sou eu? Só vinha na minha cabeça que eu ia morrer. Eu só pensava assim, eu não consigo viver sem essa pessoa. Sem essa pessoa na minha vida acabou. Não tem vida. E assim, realmente, é muito difícil você sair, é muito difícil você manter essa saída, porque é igual um viciado mesmo, você quer ter, não é que você quer ter, mas assim, você tem recaídas de tipo, será que não era melhor com ele? Porque eu tô sofrendo tanto. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu vou conseguir bancar isso, essa falta? Olha. E então, assim, o manter, né? O sair, o manter e o depois, né? Tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Se ele ocupava todos os campos de tudo, né? Então, assim, realmente existe vida. Eu tô aqui para provar isso, eu e mais um monte de mulheres maravilhosas que eu conheço, mas não é fácil, não é fácil. A primeira coisa que eu falo para as mulheres que me procuram é: bora juntas, porque não vai ser fácil, mas você não tá sozinha. Sim, é possível, né? É mostrar para essa mulher que é possível, sim, que ela saia desse relacionamento e o que você falou, é uma abstinência isso. É como se fosse uma droga, ela passa um monte de coisa pela cabeça dessa mulher. Eu estou fazendo errado. Eu já parei atendimentos assim, em meio de sessões assim que estavam programadinhas, porque o marido descobriu que essa mulher estava passando por terapia e ele falou: você está estragando meu relacionamento. Bem típico, isso é típico. Né? Porque um terapeuta, né, um psicólogo, o que ele faz parte da rede de apoio. Sim. E aí, o que o abusador ele quer? Que você não tenha ninguém que vá minar esse relacionamento, que vai te abrir os olhos para que você comece a enxergar quem é aquele personagem que você inventou, que você criou na sua cabeça de príncipe encantado. Essas pessoas vão começar a te mostrar quem ele realmente é, porque você não enxerga. E aí, para ele, é muito mais interessante te distanciar de todo mundo, dos seus amigos, da sua família, do seu psicólogo, do seu psiquiatra, de todo mundo que pode, de alguma forma, te mostrar quem ele é, né? Sim. Porque de alguma forma ele vai te manipulando, né, para que você se afaste ou pare a terapia, como você parou, e até mesmo deixe de falar com amigos, com pessoas que podem te dar um apoio, que podem te mostrar que ali onde você está, você não está bem, porque ele também está viciado naquilo, vamos ser sinceros, não é? E assim, ele, na cabeça dele, você é propriedade dele. Olha. Então, assim, ele tem que te cuidar, né? Então, assim, para mim, eu falava, nossa, mas como ele é maravilhoso, gente. Ele me mostrou que a minha melhor amiga mentiu para mim. Olha. E, na verdade, ela não mentiu para mim. Mas entre acreditar nele e acreditar nela, eu acreditava nele. Era com ele que você convivia, muito mais que com a sua amiga. Exatamente. Então, assim, a minha amiga de infância, que eu conhecia desde os 7 anos, ela mentiu para mim. No caso, não mentiu, mas na minha cabeça, ele fez porque fez. Ele fez um teatro tão grande que eu falava, cara, ela tem inveja do nosso relacionamento. Meu Deus. Nossa. Não, assim, é uma lavagem cerebral, é uma coisa assim que você fala, você olha para trás e você fala, nossa, a pessoa entra na sua cabeça. Eu sei, você assistiu, né, minha live com a minha mãe, a gente tem uma sintonia muito boa, a gente é muito parceira, a gente sempre foi muito amiga. E eu fiquei sem falar com a minha mãe durante todo o relacionamento. Eu não conseguia nem pensar em ir na casa da minha mãe. Era tipo ir pra forca. Nossa. Porque você já sabia que ia vir de lá com informações, assim, você ia voltar fortalecida de alguma forma, pensativa nas coisas que você ouvia, e você não queria ir. Era mais fácil você ficar nesse mundo que você estava com ele ali, nesse mundinho aí,
do que você sair e ter informações externas, né? Que é o que para ele parecia informações externas. Bom, e assim, nesse caso da minha mãe, só para fechar esse assunto da minha mãe. Nesse caso da minha mãe, ele falava muito assim, ele competia muito com a minha mãe, demais, em tudo. E aí ele falava assim, tá vendo? A sua mãe não torce pela gente. A sua mãe não gosta que você esteja feliz. Ela é tão ciumenta com você, por você ser a filha caçula, que ela quer você só para ela. E aí eu falava, nossa, não é que você tem razão? Olha isso, o difícil é isso, né? Que você passa a acreditar no outro, na pessoa errada, vamos chamar assim. Você começa a desacreditar das pessoas em quem você sempre confiou, a sua amiga, a sua mãe, para acreditar no outro, né? Com certeza. Complicado. Você era muito mais nova do que ele nesse relacionamento? Isso não tem nada a ver, eu sei, mas assim, era muito mais nova do que ele nesse relacionamento? Então, isso não tem nada a ver quando a gente já está numa idade mais avançada, assim, quando a gente já é adulto. Sim. Esse relacionamento, ele começou quando eu tinha 16 anos e ele tinha 22. Entendi. Então, assim, eu ainda era uma menina e ele já era um homem. Começou e você era muito imatura, né? Totalmente imatura. Então, ele tinha vivências que eu não tinha. Né? E aí que a gente fala assim, não tem nada a ver, como você falou, se fosse uma idade ali equiparada, né? Sim. Pela questão de vivência, como a Vanessa falou. Mas assim, mas nessa situação, você com 16 anos, que vivência você tinha? Nenhuma. E assim, no livro eu conto toda a história, mas a gente voltou 3 vezes. Então, a gente teve um relacionamento quando eu tinha 16, depois quando eu tinha 19, acho, ou 20, e depois quando eu tinha 30. Nossa. E aí, nesse de 30 que a gente foi morar junto, porque eu achava que era o amor da minha vida, que começou desde a infância, de adolescente e tal, não sei o que. Então, assim, você cria toda uma história, você cria toda uma fantasia que a pessoa vai lá e rasga como se fosse um papel de bala. Gente, desculpa interromper, mas é que tem menos de 1 minuto, acho que a gente podia fechar e aí, para já voltar. Na volta, eu acho legal falar dessa rede de apoio, que eu acho que é uma coisa super importante, que né, precisa desenvolver nas pessoas, nas mulheres. Então, Isabela, eu falei que eu tinha umas perguntas para você, né? Na verdade, essas perguntas você já coloca lá no seu Instagram, que você ajuda muita gente, a gente sabe disso. Você sempre coloca, assim, dicas de como essa mulher, ou até mesmo esse homem, pode entender que está passando por um relacionamento abusivo, como que pode compreender o que está acontecendo ali, os fatos, né, na verdade. Mas uma coisa que você colocou lá me chamou a atenção, não sei se vou pronunciar a palavra certa, mas eu acredito que é overing, com H, overing, uma coisa assim. Sim, é isso mesmo. Você pode me explicar o que é? Então, eu acho que está entre os 17 tipos de manipulação que eu coloquei lá no meu Instagram, né? São muitos tipos de manipulação. O overing, eu não vou saber te falar agora, nesse exato segundo. Tá tudo bem. Mas é como se fosse uma coisa que suga, não é? Exatamente. Porque, assim, tem o gaslight, tem tantas formas de manipulação em formato de cuidado, como a gente já tinha falado, que, assim, o overing, eu acho que eu não vou ser exatamente aqui o que é. Mas, assim, como você falou, deve ser essa forma de sugar, né? Como que a pessoa consegue te sugar. E, realmente, ela te suga. A gente fala muito isso, né? Que o abusador, ele só está com você porque ele quer algum tipo de benefício. Ou ele tem um benefício psicológico, que você se coloca como a submissa e ele como ser superior, ou é um benefício financeiro, que também pode ser um benefício sexual, pode ser um benefício sei lá, de intelectual até, dele se achar mais inteligente que você. Então, qualquer tipo de benefício. E isso vai sugando realmente você. Vai te sugando de tudo, vai te sugando da sua vida, de você não saber mais quem você é. Porque, assim, se ele se acha mais inteligente que você é a burra da relação. Você não é nada.
Você não é nada. Se você é a submissa, você é a pessoa que serve, que só obedece. Então, você deixa de ser aquela pessoa que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu deixei de me arrumar para trabalhar, eu deixei de fazer maquiagem. Ó, você tá vendo que eu sou essa pessoa maquiada, vaidosa, para ir na padaria. E eu comecei a ir na casa da minha mãe de chinelo. Eu não julgo quem gosta de usar chinelo. Eu estou falando assim que eu não sou essa pessoa. Abriu Eu sou a mão pessoa do da sua salto. personalidade para... Você abre mão de você, de tudo que você é, da sua personalidade, como você falou, dos seus gostos. Você já não sabe mais o que você gosta. No pedir uma pizza, você já não sabe. Quando eu terminei, eu lembro muito bem que falaram assim, mas você gosta de pizza do quê? Eu falei, não sei. Do que eu realmente gosto. Porque, assim, como ele que escolhia todos os sabores, eu tinha que gostar do que ele gostava, entendeu? Do que ele gostava que eu gostasse. Então, assim, nem São pizza eu sabia pedir tão mais. pequenos assim, tão pequenos, e nem estou falando da música, tá, gente? Mas são detalhes tão pequenos que você não consegue, você acha que são essenciais. Você não consegue enxergar o que tem na mensagem subliminar, na verdade, né? Você não consegue enxergar. Não, porque nessa história da pizza, foi uma coisa que, assim, foi logo depois que a gente terminou e eu comecei a perceber, falei, gente, mas eu gosto mesmo de calabresa? Porque, assim, eu acho que eu não gosto. Eu gosto de pizza de queijo. Mas então, por que tanto tempo eu comi pizza de calabresa? Sabe, uma coisa assim, meio boba, mas que não é boba. Não. Tipo, por que eu deixei de arrumar o meu cabelo, de passar perfume quando eu vou trabalhar, se eu gosto de ser essa pessoa? Então, assim, o que você gosta, e não é aquilo que a pessoa, naquela situação de cuidado, faz com que você goste. Então, você perde totalmente as suas referências. Triste, né? Muito triste. Muito. E assim, né? Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que é uma pergunta até íntima, assim, mas se eu estiver sendo, assim, como diz a minha mãe, entrona, você me fala, né? Porque, assim, de todo esse tempo que passou, acredito que tenha passado um bom tempo disso tudo, até que você tenha feito lá o livro em 2020, né? 21. 21. Em 21 eu publiquei. Então, em 2021 você publicou seu livro, mas de lá para cá, penso eu que você tenha se fortalecido ainda mais. Mesmo porque você conseguiu ajudar muito mais mulheres que passaram por isso, você passou a fazer parte da rede de apoio para outras mulheres, né? E assim, você hoje, não sei se você tem contato com ele ou não, mas nem esse é o caso. A minha pergunta é, como que você está em um relacionamento? Se você estiver em um relacionamento, como que você se sente hoje? Então, assim, vou te responder tudo, porque eu sempre falo, nada é muito invasivo para mim. Depois de tudo que eu contei no meu livro, nada mais é muito invasivo para mim. Eu expus minha vida, eu fiz essa opção em colocar tudo, porque eu realmente quero que as pessoas se identifiquem nas pequenas coisas, porque é ali que está o perigo. Sim. Então, assim, eu me fortaleci muito, muito. Eu comecei, como eu te falei, eu fiz muitos cursos de autoconhecimento. Inclusive, na pandemia, eu fiz mais de 13. E, assim, hoje eu tenho uma outra visão. Eu sou, sim, rede de apoio das pessoas. Eu me coloco à disposição para essas pessoas que não têm rede de apoio ou que querem uma rede de apoio de alguém que realmente viveu um relacionamento abusivo e que não vai julgar, porque é muito comum, até inconscientemente, as pessoas falarem, mas, cara, o que você está fazendo ainda aí? É verdade. Sabe? E as pessoas que chegam a mim, eu tenho muito esse feeling, sabe? De, tipo, não é o momento? Qual que é o melhor momento para você? Quando você vai estar fortalecida? Vamos junto? Vamos fazer um plano de ação? Já fiz plano de ação com mulheres. Plano de ação. Né? De, tipo, vamos fazer plano de ação? Olha, hoje eu posso abrir mão de, sei lá, de não assistir o meu programa favorito, mas eu não posso abrir mão de escolher a minha própria pizza. Sim. Então, vamos aos pouquinhos, né? Então, assim, realmente, hoje eu sou uma outra pessoa. Não tenho contato nenhum com o meu abusador. Nunca mais tive notícias dessa pessoa. Não quero saber.
se tá bem, se tá ruim, se leu meu livro, se não leu, se identificou, se não. Se vai mudar, se não. Se o quê? Se vai mudar ou se não. Sim, se vai mudar ou se não, que eu acho extremamente improvável. Mas, enfim, eu até ia contar um caso aqui, mas eu acho que eu vou expor demais a pessoa. Só assim, um breve... resumo. Eu sei de pessoas que já passaram com a mesma coisa que eu passei, não com tanta intensidade, mas assim, coisas parecidas com esse mesmo abusador. Então, assim, ele não é só meu abusador, ele é um abusador de mulheres. O que é muito triste, né? E essa pessoa vai me procurar, é um assunto muito delicado. E aí, assim, o que você me perguntou se hoje eu estou em um relacionamento, né? Não, hoje eu não estou, mas depois dele eu já tive outros relacionamentos. E um alerta que eu sempre faço para as mulheres não exija tanto de você, sabe? Porque, assim, a gente fica muito nessa coisa. A minha terapeuta me falou muito isso. Eu falo assim, olha, mas agora que eu lancei um livro e que eu estou ensinando as mulheres, ajudando as mulheres, passando informação, eu me sinto mais na obrigação de não ter um relacionamento abusivo, né? Porque hoje eu tenho ferramentas para identificar isso. E realmente, hoje eu sou uma pessoa muito mais alerta, muito mais atenta, vejo os pequenos sinais e, assim, não vou negar que eu quase entrei em um outro relacionamento abusivo. Que talvez lá atrás eu não tivesse o tempo, o time rápido de ter saído fora. Porque eu não tinha as informações que eu tinha, não tinha a clareza que eu tenho hoje. Então, assim, mas é muito comum as mulheres passarem por um relacionamento abusivo e não só por um, ter essa clareza e passar por outros relacionamentos abusivos. Então, assim, hoje eu tô sozinha, eu estou muito bem assim, porque eu tô me curtindo muito, e as pessoas, até li ontem um texto falando sobre isso, né, o quanto as pessoas cobram você não ser solteira. É verdade. Você não pode ser solteira, né? Você fala, eu sou solteira, a pessoa fala assim, mas calma, você vai encontrar alguém legal para você. É verdade. Mas quem falou que eu quero, né? Ser feliz sozinha. Exato! Por que a gente não pode gostar da nossa própria companhia? Por que a gente não pode gostar de viajar sozinha? E até nesse caso de viajar sozinha, eu vou viajar agora para fora do país e vou viajar sozinha. Vou ficar um mês sozinha. Que papo e as pessoas me perguntam assim, escuta, mas você não tem medo, uma mulher sozinha, fora do país? Qual é a diferença de ter um homem? Um relacionamento. Entendeu? Então, assim, ainda tem muito isso, né? De tipo, a mulher sozinha. Calma, você é uma pessoa boa, você vai encontrar alguém. Não tem eu não nada tô à procura. A Vanessa, ela bate muito nessa tecla e eu apoio super da pessoa ficar bem sozinha. Isso é a melhor forma de... É uma estrada principal, no meu entendimento, para você se autoconhecer. Né? Exato. Porque só assim você vai saber o que você gosta, o que você aceita, o que você não aceita. É o único caminho, é o autoconhecimento, é a gente espalhar a palavra mesmo, como eu sempre falo, o tempo todo, porque não existe forma. Tudo é com base no autoconhecimento. Ah, mas esse papo é muito chato. Amiga, transformar é dolorido. Você não vê quantas sair da zona de conforto, né? Exatamente. Quantas pessoas passam por relacionamentos abusivos e achando que, já partindo aí, cooperando aí com a sua terapeuta, não cooperando, mas complementando o que ela fala, né? Que assim, não se cobrar tanto. Nem tudo depende de você. Você não está aqui em cima que tudo dependa de você. E outra coisa que ela me fala muito nós somos seres humanos, Sim. Não somos robôs programados, né? Exatamente. Somos seres humanos que temos um ímpeto, que temos a impulsividade, que temos o sentimento, que temos vontades. Então, assim, sabe, se perdoa um pouco, deixa... escorregou de novo? Beleza, volta, o importante é levantar. Levanta de novo, exatamente. Cai para quê? Para aprender a levantar. Então, vamos lá, levanta de novo.
Tá isso aí. certíssimo. Eu É isso acho brilhante a sua coragem de se expor e o seu exemplo, porque com certeza está ajudando muita gente. Vou pedir só para você falar um pouquinho, especificar um pouquinho mais o que é essa rede de apoio que você falou tanto, como as pessoas podem construir, ter uma, para ficar um pouco mais claro para quem talvez esteja passando por uma situação ou esteja se identificando com alguma coisa, poder buscar uma ajuda. É isso aí. Eu faço algumas palestras, né, em empresas, tal, para mulheres e para homens, e é uma coisa que eu sempre falo, eu coloco uma reflexão. Você tem rede de apoio? Quem é a sua rede de apoio? Né? E o que é uma rede de apoio? A rede de apoio é aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas em que você pode contar. E não é só contar quando você está mal. É para contar de forma financeira, é para contar, tipo assim, eu preciso sair de casa, eu preciso de um lugar para ficar. Onde eu vou ficar? Sabe? Eu preciso de alguém que me leve de carro até uma delegacia. Eu preciso de alguém que me acolha, que só me veja chorar, que não me deixe chorar sozinha. Que o acolhimento seja efetivo, né? O afetivo, exato. Então, assim, quem são essas pessoas? Identifique essas pessoas. É alguém da sua família? Você pode contar com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seu tio, com a sua tia, com sua prima? Com quem é? Quem são essas pessoas? Então, eu faço essa reflexão. E aí, eu faço uma outra reflexão. Não, e antes disso, assim, e tem a parte profissional, né, que eu falei um pouquinho antes. Sim. Psicólogos, psiquiatras, terapias holísticas, enfim, o que você acreditar que vai te fazer bem. Onde você se sente acolhido. Então, procurar esse caminho. Eu me coloco muito à disposição como rede de apoio de todo mundo. Gosto de fazer esse trabalho, porque eu acho que, assim, eu tenho essa missão, sabe? Eu coloquei muito para mim de que tudo que eu passei não foi em vão, não foi para me fazer sofrer, foi para me fazer ficar mais forte e ajudar pessoas. Exato. Então, assim, isso é muito importante. E eu faço a pergunta inversa. Você é rede de apoio de alguém? Boa! Eu sou, a Vanessa também, já estou até falando por ela já. Maravilhoso. Acho que mesmo que você esteja nesse momento, neste relacionamento abusivo ou qualquer outra situação difícil de violência, de qualquer que seja o tipo de violência, você ainda pode ser rede de apoio de alguém. Sim. Né? Desde que você tenha um pouco de um mínimo de liberdade para apoiar esta pessoa, para estar ali para ela, como você muito bem colocou, Isabela, de abrir o braço mesmo, e tudo bem, chora aqui no meu ombro, conversa comigo, não tem ninguém mais para você conversar, conversa comigo, me liga às 3 da manhã, tá tudo bem. Sim, é isso mesmo. E assim, você saber, eu faço muito essa provocação de que, assim, você saber o quanto você pode ajudar o outro. O outro, às vezes, não quer seu dinheiro, ele não quer que você pague um táxi, ele quer a sua companhia, ele quer o seu abraço, ele quer a sua força, ele quer a sua fala, ele quer qualquer coisa, assim, porque ele não está recebendo nada. Ele quer saber que tem alguém que se importa com ele ou com ela. Eu acho que o que pega mais, assim, é o que a gente falou no começo, é a questão do julgamento. Porque quando uma pessoa vai te pedir ajuda, ela não quer saber, eu te falei, falei para você que isso ia acontecer, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente não quer saber disso. A gente quer alguém que, às vezes, como a Vanessa falou, é só um ombro para você chorar e ficar quietinha. E a gente mesmo já não vai atrás de algumas pessoas porque a gente acha que vai ser julgada, né? Exatamente. Ai, mas se eu ligar para ela, o que ela vai falar? Meu Deus! E não, né? Algumas pessoas são capazes de não te cobrar, de não te julgar. De não falar, eu avisei. Quem são essas pessoas, né? Exatamente, né? Eu sempre costumo perceber muito as falas das pessoas que eu, entre aspas, atendo, né? Porque eu não atendo, eu acolho. E uma frase que eu falo muito é tipo, você não está sozinha. Sim. E quando eu falo você não está sozinha, parece que a pessoa assim faz um... Nossa, que bom, porque eu achei que só existia eu aqui no mundo perdida sem saber para onde que ia. Tira então,
tiro ao pé, sabe? Tipo, ai, putz, que bom que tem alguém que vai me abraçar, me acolher, me salvar, me buscar, me fazer o que puder. Me considerar gente. Exato. Porque essa pessoa tá tão ferida, tá tão com o coração tão dilacerado ali, que ela nem sabe por onde começar mais. Com certeza. Muito importante. A conclusão que a gente traz de tudo isso é que, assim, existem N fatores para que você não se sinta culpada se você está num relacionamento abusivo. O abusador ou abusadora está aí, infelizmente. Pode ser que você esteja nesse momento passando por isso, mas sim, nós somos a rede de apoio de vocês. Contem com a gente, contem comigo, com a Vanessa, com a Isabela. A gente vai deixar todos os nossos contatos aqui. Desde que a gente começou esse projeto, o podcast Prazeres ou Vidaça, a gente trouxe de todos os assuntos aqui. É lógico, quando a gente fala de prazer, a gente pensa de prazer carnal, óbvio, que esse também é uma forma de informação. Que a gente quer mesmo desconstruir os tabus. Mas antes de desconstruir e falar para você, faz isso, faz aquilo, apimente sua relação, que não é o caso aqui, que não é assim que a gente informa, a gente quer mesmo que você saiba se relacionar, que você consiga se relacionar. Primeiro com você, depois com o outro. Não caia nesse tipo de relacionamentos abusivos. Pode ser que um dia você caia, mas se você cair, é o que eu quero, que você vai saber como levantar. Exato. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, só puxando esse gancho aí, que você falou, no livro, as pessoas falam assim, nossa, mas eu não vou ler um livro, né? Tipo um romance, é só a sua história. E aí, assim, eu costumo falar, não é um romance, não é um livro que conta só a minha história. Eu pensei muito nisso na hora de escrever, porque eu tinha tanto medo do julgamento que acabou virando para um lado bom esse meu medo do julgamento, porque eu comecei a colocar informações dentro do livro que embasavam tudo que eu passei. Olha. Então, eu conto uma parte da história e aí eu vou e embaso com artigos médicos, com artigos jurídicos, ótimo, com artigos que vão mostrar para a mulher que realmente ela tem o direito que aquilo que ela está pensando não é uma coisa da cabeça dela, é uma coisa baseada em coisas reais. Né? Que as pessoas são abusadas, que existem abusadores, exato, que existem, como você falou, N tipos de violência, de formas de você ser abusada e que você pode não se identificar com várias, mas se identificou com uma e já é suficiente para você tentar... Ficar alerta, pelo menos. Ficar alerta, pelo menos. Nossa, excelente. Então, eu falo muito disso também, do perfil do abusador, de como a vítima se comporta, esses pequenos detalhes, porque contar a minha história, para mim era pouco, sabe? Eu queria mais. Sim, e o que a gente chama pejorativamente de dedo podre não é culpa sua, né? Não. Eu falo isso que a gente chama porque está na sociedade, né? Isso é padrão, e às vezes você pode, infelizmente, atrair esse padrão para o seu relacionamento, e não é culpa sua, é o mais importante de tudo. Então, se você precisar de ajuda, conta comigo, a gente vai deixar todos os nossos contatos aqui. A Isabela também a gente vai deixar o link do livro dela, que é maravilhoso, a gente vai... Siga o canal de todo mundo aqui, o meu, da Vanessa, a gente vai deixar tudo certinho para você. E se você, ouvindo esse podcast, depois assistindo também no YouTube, se você sentir que tem alguma coisinha que está te incomodando, procura a gente. Procura, porque pode ser que seja uma coisa que pode te levar para um outro patamar, ou pode ser alguma coisa, não é tanto assim, alguma coisa. A gente vai te ajudar, a gente está aqui para ajudar, e assim ser a rede de apoio e sem regra de julgamento, que é o que eu sempre falo. Com certeza. É isso aí. Isabela, muito obrigada, de coração. Como eu disse no começo, a gente sempre aprende com os nossos convidados, eu aprendi muito com você. E eu com vocês. Quero muito ler seu livro, eu não li ainda, confesso agora, eu quero muito ler, porque fiquei extremamente curiosa para saber um pouco mais da sua história, e estou aqui se você precisar, ainda que você já esteja
já tenha passado, né, pela fase mais difícil, vamos dizer assim, mas continuamos dispostas a ajudar mesmo quem já passou e quem ainda precisa de algum tipo de ajuda. Então, muito obrigada por contribuir com o nosso trabalho e por ser tão aberta assim com a sua história, porque com certeza ajuda muita gente, vai continuar ajudando muita gente também. Ai, que bom, Sobre eu a fico sua tão viagem, feliz. manda as fotos, viu? Oi? Sobre a sua viagem, pode mandar foto, a gente adora. Pode deixar. Estarei sozinha, eu na Europa. Ai, que delícia! E muito bem resolvida. É. Mas eu quero agradecer a oportunidade, poder falar sobre isso me deixa muito, muito feliz, porque, primeiro porque eu estou nessa missão para poder plantar uma sementinha aí, enquanto mais pessoas eu conseguir, mais eu vou sentir essa coisa de que eu estou conseguindo cumprir o que eu me propus. Também contem comigo para o que vocês precisarem sempre. Muito obrigada. Quem está assistindo, eu me coloco realmente à disposição. Meu Instagram é @intoxicada_por_1RA. O link do livro está lá. O livro também ele é vendido em formato digital pela Amazon. Então, é Intoxicada por um Relacionamento Abusivo. O livro físico, ele vai com autógrafo, com todo o meu amor, com toda a minha dedicação, porque eu acho que faz parte também, sabe? A gente conseguir chegar um pouquinho mais perto. E é isso, meninas. Muito obrigada. Fiquei muito lisonjeada com o convite e estou aí para o que precisarem. Obrigada. Pode deixar. Eu que agradeço demais a sua participação. E a gente encerra por aqui hoje. A gente vai deixar tudo marcadinho, o link, tudo bonitinho lá para vocês. E lembre-se, somos a rede de apoio de vocês. Pode chamar que a gente está aqui para ajudar. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada pela audiência, para quem vai ouvir depois, para quem vai assistir depois no YouTube. Muito obrigada mesmo. Isabela, Vanessa, meu beijo para vocês. Beijo, muito obrigada. Até Obrigada mais. a todos também, gente. Até mais. Muito obrigada. Até. Obrigada, um beijo. Beijo.